Muitíssimo boa noite a todos. Estamos aqui começando mais uma live, esperando aqui a nossa querida Maria Fernanda, professora de Pilates, professora de Educação Física, e eu tenho certeza que vocês vão curtir muito, muito, muito essa live. Ela já chegou aqui. Olá, Olá, boa noite, Fê, tudo bem? boa noite, tudo bom? E você? Bem, graças a Deus, mais uma vez, gratidão por participar dessa live aqui, vai ser bem legal. Estava bem ansioso para a gente fazer e graças a Deus eu sempre falo o seguinte, né? Eu sou cercado de ótimos profissionais e quando eu entrei na academia que comecei a fazer o Pilates, que eu virei fã de Pilates, também virei fã do seu trabalho, da sua pessoa e você sabe que você é uma ótima profissional, por isso que eu te chamei para vir bater esse papo aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, a oportunidade e tenho certeza que vai ser muito legal, sim. Vamos sim. Vamos direto ao assunto? Bora. Vamos lá. Causas das dores, as consequências e tratamentos. Como é que você observa isso na tua área, na área do Pilates? Você comentou comigo uma vez que boa parte dos alunos que te procuram vem com sintomas das dores. Como é que é isso, Fê? Eu E atuo na se área do apresenta, né? movimento, Desculpa, né? se apresenta, por favor. Eu sou profissional de educação física, né, por formação, já há muito tempo, né, mais de 20 anos. E atuei em diversos segmentos da área, né? E de uns tempos para cá, eu fazem 12 anos, um pouquinho mais, 14 anos que eu dou aula de Pilates. E de uns tempos para cá eu venho me especializando mais na área da dor, né, dos tratamentos de patologias, porque realmente a procura é muito grande. Quando não é uma dor de patologia, é uma dor de causa inespecífica, digamos assim, né? Tanto que a gente teve até uma mudança aí na CID, né, das doenças, inclusive da dor inespecífica, porque existe sempre uma causa, né? Então não se trata de uma dor inespecífica. E realmente, dentro de um estúdio de Pilates, e hoje até na academia, de uma forma bem generalizada, existe uma procura muito grande para tratar de alguma dor ou de alguma patologia. Dentro do estúdio, eu te falaria que são 80% das pessoas que procuram. Os demais vêm por fatores estéticos, por um treinamento diferenciado, por um ganho de postura. Uhum. E tem uma faixa etária, assim, de mais que procura ou todas as faixas etárias? No geral, acima dos 40 anos, né? Hum, Maior essa incidência dentro do estúdio de Pilates, né? A gente vê que entre os 30 e 40 anos as pessoas têm um foco um pouco diferente, então às vezes elas vão buscar outras terapias até chegar no Pilates. E às vezes a sala de musculação também é muito procurada, o treinamento hum. específico. Mas quais são as principais dores? Porque eu já ouvi falar que todo mundo sempre tem alguma dor de coluna, né? Parece que a dor de coluna é o top de todas. Uhum. É isso mesmo? Como é que é isso? Olha, a gente poderia. Dor tem várias causas, né? Pode ser uma dor de fazer uma atividade física, né? A dor muscular, e que muitas pessoas não sabem identificar o que é uma dor muscular do que é uma Hum, dor do, eu me hum, machuquei, né? Então a gente tem a dor muscular, a gente tem a dor por inatividade, né? O sedentarismo também traz algumas dores. A gente tem as dores por patologias, e hoje se fala muito das dores que vêm de fundos emocionais, como, por exemplo, de uma doença da fibromialgia, né? Então, a gente tem hum. diversos tipos de dor aí. Dentro do estúdio de Pilates, o campeão são as dores na coluna, principalmente na região lombar, e teve um aumento muito grande de dores na região cervical, por conta aí, né, do celular, né, Hum, das redes uhum. sociais, ficar muito tempo nas redes sociais, né? Então teve um aumento bem grande também nas dores de cervical. Que é aquela coisa de ficar assim, né? Exatamente. O Eu tempo sempre todo, falo né? para os alunos, né, que a nossa cabeça ela pesa em média de 4 a 4,5 kg.
E com o uso do celular, a nossa cabeça pode chegar até 27 quilos para um Caramba! pescoço sustentar. Só que o nosso pescoço está preparado para sustentar esses 4,5 quilos. Então, quando a gente fica ali naquele esforço excessivo, obviamente a gente vai trazer algum dano, né, para aquela estrutura, que ela não está bem preparada para esse tipo de esforço num tempo tão grande. Então é por isso que dá esse problema na cervical, então. Por causa Sim. do peso que você já tem o peso do cérebro, da cabeça, e intensifica essa região, então. E se a gente for parar para prestar atenção, porque a gente tem que fazer sempre uma análise do comportamento postural da pessoa, né? Então, quando a gente analisa o comportamento postural, quando a pessoa está utilizando um celular, a gente percebe que não é só aquela postura muito antálgica, né? Que ela cria lá em cima na cabeça. Ela cria uma postura antálgica no corpo inteiro. Então, ela enfraquece a região do abdômen, ela curva a região lombar, ela fica numa postura muito ruim. Então, na verdade, a gente traz um dano para a coluna toda, mas quem acaba sofrendo mais naquele momento, a princípio, é a região cervical. É postura o quê que você falou? Antálgica, né? Uma postura mais fechada, né? Mais Ah, tá, tá. anteriorizada. Legal, entendi. Quer dizer, então, essa questão da cervical está pegando pesado hoje em dia. Tá assim. Na verdade, a gente trabalha também, vem muito crescente esse trabalho com mobilidade, né? Muito vem se falando, mas na verdade o trabalho de mobilidade não é uma coisa nova, ele já era trabalhado em diversas atividades, mas hoje ele vem crescendo como uma solução também para os problemas das dores, Hum. né? E hoje a gente fala muito em abrir a cadeia anterior, né? Porque a nossa postura no dia a dia, ela está fechando toda a frente do nosso corpo, né? Então você vê que cada vez mais tem aquelas pessoas com os ombros curvados, aquela coluna mais cifótica, né? Que é totalmente uma pessoa muito fechada, né? Então hoje a gente vem trazendo também como um benefício aí para a postura esse trabalho de cadeia anterior através de exercícios de mobilidade. E como é que são esses exercícios de mobilidade? Os exercícios de mobilidade, eles trabalham basicamente com transferências de peso. Na verdade, a gente busca a amplitude máxima de uma articulação. Esse é o trabalho da mobilidade, né? Tornar o corpo móvel para ser funcional, para o dia a dia, né? Para você ter autonomia a sua vida toda. Mas isso é trabalhado de uma forma específica, geralmente de uma forma muito dinâmica. Algumas pessoas têm esse conceito de que é mais voltado para o alongamento, mas não é, porque envolve flexibilidade, envolve força, em alguns trabalhos a gente envolve até potência, por exemplo. Uhum. Então é um trabalho bem dinâmico, em que a gente faz movimentações de ganho ali de mobilidade, através de exercícios, por exemplo, como um exercício de flexibilidade, afastando bastante as pernas e transferindo o peso de um lado para o outro, Uhum. por exemplo. Então são treinos bem dinâmicos, Uhum. mas que tornam o corpo mais móvel e que tem um benefício bacana também, porque ele acaba irrigando as articulações. A gente pega muito aluno também com rigidez corporal, e essa rigidez traz dor. Muitas vezes é uma falta de irrigação nas articulações, que a gente consegue com o Uhum. movimento. Como é que seria essa rigidez corporal? São pessoas muito tensas, são A pessoas. rigidez, ela pode vir por diversos motivos, né? A gente tem, por exemplo, pessoas que sofrem de depressão, elas tendem a ter um corpo extremamente rígido, né? Acho que não sei, aí você saberia explicar melhor do que eu, Uhum. mas acho que ter aquela Uhum. coisa de se fechar, a pessoa é mais tensa, ela traz mais rigidez para o corpo, ela adota posturas mais tensas, né? Uhum. A gente vê isso também em algumas pessoas que trabalham no mercado financeiro, por exemplo, são pessoas mais tensas, né, mais rígidas, e também às vezes vem por conta de uma patologia, né, da pessoa não conseguir flexionar direito a coluna, não ter muita mobilidade, e aí aquele corpo fica mais rígido, né. Acho Rigidez que essa matinal questão da. também é uma coisa comum. Então, você falou rigidez e tensão, né? Quando as pessoas sentem muitas tensões por aqui, né? Quer dizer, são pessoas às vezes ansiosas, muito agitadas, muito. Essa vida corrida que a gente leva também tem um peso em tudo isso, né? Quer dizer, a questão, parece que a região dos ombros é bem clássica também no sentido de tensões, não é? Não é assim Muito, também? muito. Muito, assim, quando às vezes a pessoa chega relatando, né,
todas as patologias dela. E aí ela pega e fala, e eu tenho muita tensão nos ombros, eu tenho muitas dores no ombro, essa dor irradia para o pescoço. E aí aos pouquinhos a gente vai conhecendo ali o dia a dia, vai conhecendo como que funciona a dinâmica, muitas vezes até da casa, e você percebe que aquela dor ela não está vindo da patologia. Né? Ela não tem nada a ver com uma hérnia de disco, por exemplo, que é um processo degenerativo e muita gente tem. Aquela dor, na verdade, ela vem da dinâmica do dia a dia da pessoa, que é uma pessoa que tem mais tensão, que tem um dia muito corrido, ou que tem uma profissão muito estressante, e aí ela traz a tensão para os ombros, como que se ela quisesse carregar tudo nos ombros, né? E Uhum. todas as soluções dos problemas ela coloca em cima dela. Ah, não, nem um pouco, né? Nem um pouquinho, É, né? Parece que quer carregar o mundo nas costas, né? Quer carregar tudo nas costas. É bem isso que a gente... Eu observo muito isso também. Pessoas que são muito carregadas, né? E tem que carregar aquela... Parece que a questão da coluna tem um simbolismo também de querer carregar muita coisa, né? De sobrecarga de trabalho. Não é só, acho que uma questão postural, uma sobrecarga de trabalho, preocupações, tensões, controle de tudo. Pessoas muito ansiosas, que você deve ver muito sobre isso também. Pessoas que têm um nível de ansiedade muito alto, a né? gente vai conhecendo o perfil do cliente que a gente atende, no caso do estúdio de Pilates, a gente vai conhecendo até durante a aula, né? Então, às vezes você percebe assim, você ainda tá, você vai passar uma sequência de exercícios, você está explicando o primeiro exercício da sequência, a pessoa já começou a fazer, ela nem está ouvindo o que você está falando, a explicação. Então, aí você já fala assim, essa pessoa ou ela é mais diretiva, ela não tem paciência de te ouvir, ou é uma pessoa extremamente ansiosa que quer fazer bastante, que quer terminar tudo Mas rápido, né? E a gente já a vai ansiedade, mas a percebendo. ansiedade hoje em dia está pegando muito forte. Está pegando muito forte. O Brasil é o país mais ansioso do mundo, a gente sabe disso. Só no Brasil, por mês, a gente vende mais de 120 mil ansiolíticos, Nossa, que dá quase 40 milhões de doses por ano de vendas de ansiolíticos. É muita coisa. meu Né? E você Deus, é deve muita ver, coisa mesmo. é muita coisa. E você deve ver isso também, né? De pessoas muito tensas, de pessoas muito agitadas. E tem pessoas que vêm com outras problemáticas também, né? Quer dizer, de repente, um trabalho sedentário, um trabalho de ter, por exemplo, eu que fico sentado o dia inteiro, né? Eu sempre levanto, lógico, mas eu passo aqui, às vezes, 10, 12 horas por dia sentado. Isso também tem consequências, né? Sim, com certeza. Algumas profissões, antigamente a gente falava muito da profissão do dentista, né? Que ele tinha uma cadeira que não proporcionava conforto e trazia muitos prejuízos para a coluna. Mas acho que nesse sentido eles conseguiram até melhorar a cadeira. Mas tem algumas profissões que a gente não vê isso, né? Como, por exemplo, quem trabalha com digitação, quem trabalha muito tempo sentado, muitas horas sentado. Então, isso traz alguns prejuízos. Tanto que quando nós recebemos um aluno assim no estúdio, que ele relata para a gente que passa muitas horas sentado, a gente sempre dá uma orientação de tenta levantar pelo menos um pouquinho, fazer uma caminhada, ou mesmo sentado, trazer algum tipo de movimento para o corpo, porque isso traz uma causa ruim, né? E que geralmente vai refletir em dor, Uhum, né? Na grande uhum, maioria dos casos, a dor é na região lombar, porque fica ali uhum. comprimindo a região, então tem aquele esforço excessivo por compressão por muito tempo. Então, na grande maioria dos casos, a lombar acaba sofrendo mais, né? E por que que a lombar sofre mais? Tem um motivo para isso? Ou não As é causas só são necessariamente... as causas são as mais diversas, né? Pode ser por um esforço excessivo, pode ser por uma postura equivocada, pode ser por um problema de nascença, muitas vezes, né? Às vezes, alguma fratura que a pessoa teve lá na infância, né? O tratamento era diferente e isso trouxe causas na vida adulta. Então, as causas são as mais diversas, assim, para ter um problema na coluna. Mas, no geral, eu digo muito isso no estúdio, né? Às vezes o aluno vem ali com um diagnóstico cheio de patologias, né? Cheio de hérnias de disco, mas tudo que ele relata pra gente não tem a ver com a hérnia de disco. As dores que ele nos traz, elas têm mais a ver com o dia a dia dele, né? Com posturas que ele adota que são ruins, com o trabalho, mas geralmente assim, porque a dor da hérnia de disco, por exemplo, é uma dor muito específica.
Então, na grande maioria dos casos, são por outras questões que a pessoa vem com dor. Inatividade ou excesso de atividade, porque também acontece, né? Então, são por diversas causas. Sedentarismo, Sedentarismo, muito, né? Sedentarismo é muito. super prejudicial para várias coisas, né? Ele acarreta várias doenças, né? Uhum, uhum. Sedentarismo é aquela coisa de pessoa que nunca cuidou da própria saúde também, né? E só vai no limite mesmo procurar ajuda, né? É. Mas também tem aquela coisa, né? De falar, quando a gente pergunta assim, mas por que que você não faz atividade física, né? Ah, eu não tenho tempo. Essa é a resposta campeã. Clássica. Só que aí você começa a conversar com a pessoa e fala assim, mas você não fica uns 30 minutinhos ali no celular? Mas você não fica ali uns 40 minutinhos assistindo televisão? Não poderia trocar e fazer uma atividade física? Então, assim, é sempre uma desculpa, né? O sedentário, ele sempre vai ter uma desculpa para não fazer atividade física. E muitas vezes, vou te falar que isso a gente vê em algumas academias. Quando é uma academia mais de bairro, ela recebe mais todos os tipos de público, né? Quando é uma academia mais de boutique ou de perfil rápido, né? Essas academias que têm poucas modalidades, elas recebem um público mais jovem, pessoas que querem treinar em 30 minutinhos e voltam. Eu sempre falo assim, poxa, a academia deveria ser o lugar para receber pessoas obesas, pessoas que têm vários problemas, e a gente vê pouco isso nas academias, né? Porque muitas vezes a pessoa vem com essa desculpa assim, não, primeiro eu vou emagrecer para depois entrar na academia. Primeiro eu vou passar Uhum. no médico para depois entrar na academia. Então sempre tem eu vou primeiro fazer isso para depois cuidar da minha saúde. E a gente pode muito bem começar pelo movimento, né? Começar pela atividade física e ir dando seguimento no cuidado do corpo como um todo, Uhum. né? Usando, Uhum. obviamente, todos, sendo um tratamento multidisciplinar, né? Cuidando do emocional, cuidando do físico e cuidando do corpo de uma forma geral. Eu acho que a gente pode até pontuar o seguinte, né, Fernanda? O que que é atividade física e exercício físico, vamos dizer assim, né? Porque tem gente que fala assim, ah, eu não gosto de ir em academia. É muito clássico a gente ouvir isso. Eu brigo É, com meus pacientes muito aqui por conta disso. Mas o que que é fazer atividade física? É você fazer uma caminhada, por exemplo, na rua. É você subir escada, de repente, algum movimento dentro de casa. Isso é atividade física. Agora, exercício físico é uma coisa mais contínua, né? Vamos dizer assim. É onde você vai trabalhar toda a parte corporal, musculatura e tudo. Mas tem gente que não, assim, ah, eu não gosto, não vou, não quero. Você falou, não tenho tempo, mas tem muita gente que vai depois pela dor, né? Não tem jeito, vai ter que arrumar um é. tempo de qualquer jeito, né? Mas acho que E aquela sabe, coisa, atividade física é aquilo, né? Não é só você ir na academia, é você andar, é, desculpa até te cortar, é aquela coisa imagina. de é, a própria Organização Mundial de Saúde fala isso. É meia hora por dia. O que que é meia hora por dia? Não, e tem treinos até mais curtos, né? A gente tem treinos com comprovação científica, assim, de ter bons resultados, como, por exemplo, o HIIT, que você pode fazer em 12 minutos. Obviamente, com pessoas que já têm ali uma condição física, né? Para o iniciante, você vai trabalhar de uma forma diferente, mas tem treinos de curta duração e alta eficiência. Uhum, Mas uma coisa que eu ia falar sobre dor é que a dor motiva a pessoa ou ela desmotiva, né? E uhum, eu tenho dois interessante. casos assim que são muito pontuais, né? Eu recebi na mesma semana uma aluna falando que estava com uma dor e ela, eu fiquei com dor muscular, né? Que você vê que é aquela pessoa que já tem, né, aquela coisa de não querer ir para academia, de querer ficar em casa, ela é fibromiálgica, né? Então ela já convive com a dor. Ah, eu fiquei com a dor muscular, aí eu não vim a semana passada, tal. E aí a gente recebeu uma outra aluna que faz todas as atividades, né, dentro da academia, porque ela tá focada num objetivo, né? E aí ela quebrou o dedo. Ela foi primeiro treinar com dor, com o dedo inchado, para depois ir cuidar do dedo, porque ela quer voltar a treinar. Então, assim, a dor também, ela traz motivações diferentes, né? Ela falou, não, eu tô com dor, mas eu tenho meu objetivo, eu vou treinar mesmo assim. E a outra, eu tô com dor, eu não vou essa semana na academia. Mesmo que passasse, ela não ia ficar na academia, né? Uhum.
Agora me chamou a atenção esse exemplo que você falou do seguinte, a pessoa que está fazendo demais também não é, acaba sendo excessivo, muitas vezes, Sim, sim, e o que risco de ela, lesão é enorme. que ela quer fazer tudo na academia, como é que ela consegue fazer tudo? Né? Isso Não dá acontece um muito. overtraining, isso? O overtraining, para você entrar no overtraining, também não é tão simples assim, né? Você tem que fazer muita atividade física e várias vezes ao dia, né? Mas eu não vejo como uma coisa benéfica, até mesmo porque, assim, treino também precisa de descanso, né? A gente precisa ter atividades variadas no nosso dia, então a gente precisa de um treino de cardio, precisa de um treino muscular, precisa de um treino postural, precisa de um treino de mobilidade. E tem realmente, principalmente quando o aluno está entrando, né, na academia, que ele quer o objetivo dele rápido, ele começa a fazer tudo. No dia seguinte, ele está exausto, né? Ele aguenta isso 1, 2 semanas, mas ele não vai conseguir manter isso. E aí a gente percebe que o aluno que começa com muita intensidade também, ele vai ter menos regularidade no futuro. Uhum. Agora, quem começa direitinho, vai ganhando a frequência ali aos poucos, a gente vê que vai reeducando o corpo e vai se educando para uma atividade Uhum. física, né? Então ele se Uhum. programa melhor, ele vai perdurar melhor dentro da academia e dentro da atividade física. Sobre isso, eu pego relatos de pacientes que vão fazer a atividade física na academia, e o que eu ouço muito, que a gente voltando naquele lance da ansiedade, né? É, de pacientes que falam assim, eu não gosto de andar na esteira, é muito devagar, então eu prefiro já correr na velocidade 10, por exemplo, 11. Eu falo, gente, vocês estão loucos, para com isso. Como é que você quer correr numa velocidade que você não está nem preparado para isso? Não, mas é muito fazer exercício assim. Então, as pessoas não têm paciência. Como é que é isso? Você É. deve ter visto já e ver muito disso também. Sim, até na contagem de exercícios. Às vezes a gente pede para o aluno falar, respira, porque as pessoas, além de tudo, né, essa ansiedade, ela reflete de uma forma muito, mas muito ruim para a nossa respiração. A partir do momento que a gente tem o nosso padrão respiratório alterado, a gente tem várias alterações fisiológicas também no corpo. Uma respiração muito curta, ela faz com que a gente não trabalhe a nossa caixa torácica na sua máxima capacidade. Isso traz um malefício. A gente tem um fechamento da cadeia anterior, a gente vai ter mais dor, mais rigidez muscular, e nós percebemos muito isso em alunos que são muito ansiosos. Então, ele respira muito rápido ou ele não sabe respirar, ele faz o exercício numa velocidade muito alta e sempre a gente tem que tentar ir controlando. Com pessoas assim, que são mais ansiosas, às vezes a gente insiste um pouquinho mais no trabalho respiratório, às vezes a gente passa exercícios combinados para ele demorar mais tempo para executar o exercício, dá uma dupla tarefa, justamente para tentar controlar essa ansiedade e tentar trazer um padrão respiratório mais eficiente também. Uhum. E é interessante isso que você está falando, né? Quando vocês percebem que a pessoa ela tem um estado emocional já alterado, vocês criam essa disciplina para a própria pessoa nos exercícios mesmo, né? Sim, a gente tem que ter um olhar bem clínico, assim, vamos dizer, quando você está dentro do estúdio, porque o aluno, às vezes, ele vem com um objetivo, ele fala assim, eu quero ganhar flexibilidade, mas você vê que a pessoa tem outras necessidades, como, por exemplo, melhorar o padrão respiratório, como, por exemplo, fazer amplitudes mais eficientes durante o exercício. Então, a gente coloca, insere no repertório ali de exercícios coisas que vão beneficiar coisas que realmente ele precisa. Porque nem sempre o objetivo do aluno é realmente o que ele precisa. Né? Então a gente Uhum. vai trabalhar dentro do objetivo, mas vai trazer também o que ele precisa dentro da atividade física. Mas geralmente eles vêm com uma patologia mesmo já A grande específica. maioria, sim. A grande maioria, sim. Eu acho que até comentei com você. Eu recebi uma aluna que ela tem um problema seríssimo no joelho. E aí, ela relata, assim, a desmotivação, né? De você querer fazer, né? A sua cabeça quer fazer, mas o seu corpo não te permite, né? E o bloqueio que isso gera e o quanto isso afeta a autoestima da pessoa, né? Então é muito interessante, assim, a gente recebe diversas pessoas o dia todo
lá e cada uma relata uma coisa, mas isso também é uma coisa muito comum que a gente recebe, né? A dor, quando ela vem por uma patologia, quando ela vem por uma doença ou uma lesão que seja, o quanto isso afeta a autoestima da pessoa, porque ela acaba ganhando peso, ou porque ela não se sente confortável dentro da academia, porque ela vai ter que executar, numa aula coletiva, por exemplo, o exercício dela vai ter que ser adaptado, né? E quando vem essas pessoas, eu sempre falo, porque tem muita gente que está na moda, né? Falar, atividade física não é terapia, mas é terapêutico. E nisso eu super concordo. Mas outro dia também eu vi que a melhor terapia é ir para academia. E eu não sou a favor disso. Eu acho que a academia, ela faz parte de um processo terapêutico, né? Mas tem que ser multidisciplinar. Então, quando a gente recebe alunos que relatam para a gente esse problema com autoestima, que você vê uma desmotivação, que você vê que a pessoa está começando a ficar triste por não conseguir executar as coisas, a gente também direciona, né? E fala, olha, que tal você procurar uma ajuda para cuidar das questões emocionais? Porque a gente não pode ir numa via única, né? Atividade física, só o movimento vai trazer o benefício, vai te trazer a cura. Tem que ser multidisciplinar, né? E a mesma coisa acontece com os fibromialgicos, que eles sentem dor o dia todo, a dor transita pelo corpo, e é uma doença que muito está se estudando, mas pouco se sabe. E o que a gente sabe é que o tratamento é multidisciplinar, tem que ser farmacológico, tem que ser com movimento, tem que ser terapêutico e várias terapias alternativas ao mesmo tempo. Então, a gente sempre quando recebe essas pessoas, a gente tenta também dar um encaminhamento para cuidar ali das emoções, Legal. né, do psicológico. Da fibromialgia que você falou, tem uma questão de depressão também, né? Pessoas que têm estados depressivos, Sim. Geralmente, né? ou estados depressivos, alguma pessoa que sofreu algum trauma, né? Ou às vezes, que nem eu recebi uma aluna que a fibromialgia dela, depois de muito tempo investigando, eles foram descobrir que era uma coisa lá de trás, muito mal resolvida, né? Hum. E a partir do momento que ela começou a fazer várias terapias ao mesmo tempo, a gente não vê mais ela com dor, né? Uhum. A gente vê ela, inclusive, conseguindo fazer natação, hidroginástica, pilates. É uma pessoa que está mudando a vida dela, mas ela teve uma certa resistência em partir para cuidar do emocional, porque ela acreditava em tudo, menos que aquela dor tinha um fundo emocional. E a fibromialgia vem crescendo muito, né? Hoje era baixinho, né, o índice. Hoje ele já acomete, tudo bem, a gente falando assim parece pouco, mas se a gente for pensar no total, mas é 8% da população mundial. Caramba. E isso tem uma tendência a crescer, né? Porque cada vez mais a gente vive rotinas estressantes. Por exemplo, quem vive no Brasil, né, a gente já tem aquele medo de viver, né? Porque a gente tem uma sensação de insegurança enorme. E isso, às vezes, a gente não pensa muito, porque a gente está no modo sobrevivência, né? A gente não pensa muito, mas a gente traz isso para o nosso corpo e reflete em várias coisas para a nossa postura, para a nossa saúde mental e física. E você deve atender pessoas também que tomam bagatelas de medicações, para ter o controle dessa questão da ansiedade, depressão, e até que ponto isso interfere também no desempenho dela. Porque às vezes são medicações fortes também, a pessoa está tomando porque precisa tomar. E se isso tem uma certa influência também. Tem. A gente recebe muitas pessoas que se automedicam também, né? Eu não Nossa, isso é durmo, um mas perigo. eu tomo um negocinho ali para dormir. Eu não, eu quero emagrecer, eu vou tomar tal coisa. Eu tenho dor, analgésico, né? Direto, direto, direto. Então, assim, isso traz, sim, um malefício, né? Por exemplo, a pessoa que tem muita dor e fica tomando muito remédio, de repente ela pode estar mascarando um problema maior, né? Então, não é bacana você ficar aí se automedicando quando você tem uma dor. Até mesmo porque, às vezes, a pessoa não sabe diferenciar a dor muscular do treino de uma dor de um problema mais sério, né? Então, e antidepressivo, vou te falar que é uma coisa que a gente acabou colocando ali na nossa anamnese. Pergunta, você toma algum medicamento? Toma algum antidepressivo? Porque você fala medicamento, a pessoa pensa em tudo, mas ela não vai falar do antidepressivo, né? E a gente tem muito. E isso faz com que a gente tenha também oscilações no rendimento, no treinamento,
Muitas vezes os remédios, quem não dorme bem também vai ter alteração ali no rendimento, mas a gente pega bastante gente que toma medicação sim. Principalmente anti-inflamatório, né? Anti-inflamatório comum. Ninguém quer ficar com dor. Todo mundo só quer o benefício, mas a dor de treinar ninguém quer. Ninguém quer, né? Deixa eu tomar um Não. remedinho e tá tudo certo, Ah, né? é. É o botãozinho, né? Que você aperta ali, passou. É. E o quanto isso não está fazendo mal para o rim, para os fígados, né? Para a gente mesmo. Quer dizer, eu prefiro tomar um remédio do que me cuidar. Ah, mas a academia é muito caro. Eu ouço muito isso. Então, pesquisa uma academia de bairro. Pelo menos alguma Mas a coisa pessoa tem que ser feita. às vezes acha que é caro, mas não coloca ali na pontinha do lápis quanto que sai a mensalidade por dia. Às vezes sai mais barato do que tomar um cafezinho na padaria. É verdade. E o quanto não gasta em outras coisas que não deveria, Exatamente, exatamente. Bem né? por aí. E, e dessas pessoas que você falou que você indica tratamento, você sabe se elas procuram um trabalho psicológico, psiquiátrico, ou geralmente Olha, elas não falam? algumas não falam, e é engraçado isso, né? Que a gente está vivendo tempos tão modernos, né? Meu corpo, minhas regras, e eu faço aquilo que eu acho que eu tenho que fazer, mas as pessoas ainda têm uma certa resistência em cuidar do lado emocional, né? Então, muitas vezes a gente aconselha, a pessoa deixa de lado ali o assunto, ela não vai te falar se ela foi ou não, e algumas realmente são resistentes mesmo. Ai, não, mas você acha que é? Ah, eu acho que não é. Vai fazer todos os exames que você imagina, vai gastar uma grana de médico, mas não vai ali onde é realmente o foco. Porque a gente consegue perceber quando não é um problema instalado no corpo, né? A gente consegue perceber quando é uma coisa que, assim, é mais emocional, que você vê como uma pessoa mais estressada. E existe uma resistência impressionante. Eu, particularmente, fico impressionada porque eu acho que é tão importante a gente cuidar desse lado emocional, né, tanto quanto o do físico, porque se você cuida das duas coisas juntas, o resultado estético, né, para algumas pessoas isso é muito importante, ele acaba vindo, né? É Uhum, só você uhum. cuidar mesmo do todo, né? Eu sempre falo para todo mundo que eu atendo, gente, cuidar da saúde física também é cuidar da saúde mental. Porque até as pessoas me explicam, me perguntam, mas por quê? Né? O que, que tem a ver uma coisa com outra? E eu também estou fazendo pós em psico do esporte, né? Então eu explico isso para ela. Eu falo porque, assim, eu falo até pela minha experiência que eu estou tendo na academia e com as nossas aulas ali. Quanto a gente não conhece os limites e os movimentos que o corpo pode fazer, né? Quer dizer, o corpo, quando você vai fazer um exercício, você vai fazer um movimento, pelas aulas que a gente faz ali do Pilates, eu nunca imaginei fazer movimentos como eu estou fazendo hoje. Então, é uma educação propriamente mental, né? Que o cérebro tem em cima daqueles movimentos que a gente está fazendo. Que o cérebro precisa de um tempo para se adaptar àqueles movimentos, e o quanto isso é educacional. Você vai fazer um exercício, você tem que fazer a contagem das repetições, você tem que educar o seu corpo para os movimentos que você vai fazer. Tudo tem um movimento, tem uma questão neurológica, e você que estuda muito isso, você pode me explicar. Porque o quanto benéfico os exercícios não ajudam neurologicamente e ajudam psicologicamente. E eu falo para as pessoas, sem contar que traz equilíbrio, traz concentração, traz foco, traz disciplina, né? E na medida que você vai percebendo que a tua questão física está melhorando, seu corpo está mais saudável, você vai dormir melhor, você vai diminuir a quantidade de medicação, você vai ter, a sua alimentação vai ser melhor, até porque a alimentação também faz parte da saúde mental e a gente come muito errado. Eu brigo com muita gente por causa disso e você também deve brigar, principalmente com as pessoas um pouco mais fortinhas, um pouco mais obesas. Então, essa questão neurológica também tem uma influência muito grande em tudo isso, né, Fê? Você que conhece bem isso. Eu acho que uma das coisas que eu mais gosto, né, da atividade física, não porque é a minha área, né, não tô querendo Hum, puxar sardinha pro meu lado, mas assim, o que mais me encanta é o autoconhecimento, né? Porque tudo, muitas vezes a falou gente tudo. não sabe a capacidade que o nosso corpo tem. A gente, às vezes,
tem medo de fazer as coisas e não conhece o próprio corpo. E a partir do momento que você começa a praticar uma atividade física, você vê que o seu corpo é forte, que ele é resistente e que ele pode fazer movimentos que você jamais imaginou que poderia fazer. O Pilates, ele tem muito essa característica, né? Às vezes as pessoas olham fotos, né, no Pilates e falam, a primeira aula eu já vou ficar ali de ponta cabeça, né? E demora muito tempo. E a partir da primeira aula, a pessoa já quebra, né, essa expectativa, porque ela entende que ela não conhece tanto o corpo e que para chegar naquele ponto, ela vai ter que praticar e praticar e praticar, mas você vai percebendo o quão resistente, o quão forte pode ser o corpo, né? Então, eu acho que o autoconhecimento que a gente ganha praticando atividade física é o maior dos maiores, né? Mas aí também tem as questões mais voltadas para o neurológico, né? Por exemplo, uma coisa que aconteceu muito pós-pandemia é a perda de memória. Você deve saber disso, sim, Uhum, né? uhum, Muitas uhum. pessoas relatando isso. E a atividade física também traz esse benefício, porque você acaba se concentrando, a gente passa sequências, então você tem que memorizar uma sequência, né? Em algumas aulas coletivas, você tem que decorar passos ali para formar uma coreografia. Então, a atividade física também beneficia o nosso cognitivo, né? A gente tem que pensar, a gente tem que se concentrar. Então, tem vários ganhos, né? E a Uhum. dor, ela tem esse fator neurológico, né? Porque quem dá o estopim da dor, por exemplo, é o nosso cérebro. Então, quanto mais gatilhos eu dou para ela, né, mais gatilho eu dou para dor, mais dor eu vou ter. Então, quando, por exemplo, eu pego uma pessoa que tem muita dor no estúdio, como que eu trabalho com essa pessoa? Eu vou tentando trabalhar autoconhecimento, vou tentando trabalhar sensações e desviar o foco. Falar, olha, agora, nesse exercício, presta atenção em cada pedacinho do seu corpo. Sente como que entra, como que sai o ar, por exemplo. Sente o seu pé no chão e a gente vai mudando o foco e através do autoconhecimento a gente vai mudando esse start de dor na pessoa. Interessante isso, muito legal. Isso tem um efeito psicológico gigante, hein? Ah, deve Uma ter. percepção, né? E a questão da autopercepção também, né? Porque isso faz com que ela perceba isso nela também. Coisa que ela não está, como você falou, respiração. A pessoa não está acostumada a respirar com calma, com tranquilidade. A pessoa não. A pessoa está sempre ofegante, sempre naquela correria, sempre naquela pegada forte, né? Quer dizer, e você falou uma coisa muito legal, né? Essa coisa de decorar os movimentos, decorar a coreografia, decorar os exercícios. Isso tem uma questão educativa, neurológica muito forte também. Tem, sim. Aonde, essa foi uma das preocupações. Quando a gente formou o time de profissionais que iam atuar dentro desse estúdio que eu trabalho, e eu fiz parte desse processo, né, de uma metodologia para o estúdio, essa foi uma das nossas preocupações. Como é que a gente pode estimular as pessoas a pensarem um pouco mais? Porque hoje em dia ninguém pensa muito, né? Você aperta um botãozinho lá no Google, você tem tudo na sua mão. E como que Somos a muito gente faz para reativos. como que a gente faz para estimular isso dentro da atividade física, né? Então, nós trabalhamos muito diferente lá. Você sabe bem, a gente passa 3 exercícios para a pessoa realizar em sequência. Não é só para manter uma fluência no treinamento, mas também é para a gente ter essa ação cognitiva dentro da aula, né? Hum. Um estímulo, um estímulo a mais, né, dentro da aula. E quanto mais as pessoas fazem, mais elas aprendem, mais elas educam o cérebro, né? A gente, Sim. A gente fala lá que a gente vai aumentando o HD de movimento, né? Porque o aluno chega com HD pobre lá, mas ele sai com HD cheio de movimento, o que é super benéfico, né? Porque a gente às vezes fala assim, por exemplo, o atleta que só treina o gestual e por isso vem mudando muito o treinamento de atleta, de treinar vários gestuais, não só aquele específico do esporte, mas às vezes a gente pegava atletas que eram muito pobres de movimento porque só treino gestual, né? O HD é pequenininho. Então, a gente treina os nossos alunos para terem um HD bem completo de movimento. E aí a gente fala, parou de treinar um mês, mas o seu corpo tem memória de treino. Daí é que vem a questão da memória de treino. Uma vez eu perguntei para você, e vou perguntar aqui de novo, porque acho que muita gente não sabe, e eu fiquei impressionado.
Quantos exercícios tem só no Pilates? Quantos tipos de exercícios diferentes tem? Eu trabalho com Pilates contemporâneo, né? O Pilates clássico eu não sei te dizer, assim, porque é uma infinidade, mas assim, no solo a gente tem 34, né? Criados pelo Joseph ali com uma sequência. E a Romana, que é uma das pessoas que levou também o Pilates à frente, ela colocou mais alguns exercícios. Mas eu te diria que a gente tem aí mais de 300 exercícios, até mais, dentro do contemporâneo, né? Isso só no Pilates. Só no Pilates. Sem contar yoga, sem contar musculação, sem contar outras Sem coisas. contar tudo. Porque, na verdade, assim, o Pilates, ele vem mudando muito as suas características do que ele era para o que ele é agora. Por quê? O Pilates clássico, ele trabalhava baseado lá na Segunda Guerra Mundial, né? No tempo que ele foi criado, eram outros corpos, eram outras realidades. E hoje a gente tem mais acesso a estudos científicos e focar mesmo os estudos para uma área específica, né? Então o Pilates ele vem mudando um pouco isso. A gente pega um estudo científico e consegue aplicar. Então muitas vezes a gente traz um exercício que não é do repertório, mas que vai beneficiar o cliente, porque tem muita gente que só faz Pilates, né? Às vezes a gente recebe pessoas que fazem somente 2 vezes por semana o Pilates. Então a gente tem que trazer uma gama maior de movimentos e de exercícios para esse aluno. E o Pilates contemporâneo tem essa característica de trazer mais exercícios para dentro de uma aula. Mas tem que aliar com a musculação também, né? A musculação, eu sempre falo assim, né? Todo mundo fala assim, musculação, posso fazer tal aula? E aí tem aquele discurso assim, mas a musculação não tem substituto. Eu iria além. Nenhuma atividade física tem substituto. A natação não tem substituto, a musculação não tem, o pilates não tem, o yoga não tem. Então, eles se complementam, né? Então, é bacana você fazer o trabalho muscular, um trabalho postural e um trabalho de mobilidade, sem esquecer do exercício de cardio, que, ao contrário do que as pessoas pensam, que é o cardio que emagrece, o cardio só vai trabalhar o nosso coração, a nossa resistência física, né? A queima de gordura mesmo, ela vem muito mais da musculação do que do cardio, né? Então, assim, as atividades, elas se complementam, né? Então, fazer só 2 vezes por semana de pilates, você vai ter um benefício? Claro, muito melhor do que não fazer nada, mas você vai ter muito mais benefício se você conciliar ali com a musculação, por exemplo. Interessante isso que você falou, eu desconhecia, que o cardio necessariamente não emagrece. Os treinos de musculação, se você fizer com uma intensidade, com uma regularidade, o gasto energético pode ser muito maior do que o gasto energético de uma atividade de cardio, até mesmo porque a queima de gordura é maior, né, ali, todo o sistema de queima de gordura é muito maior dentro de um treino de musculação do que dentro de um treino aeróbico. Porque eu vejo muitas Metabolismo pessoas. das Sim, gorduras. porque no cardio que as pessoas suam bastante, né? E tem os seus benefícios, mas então o único benefício mesmo é uma questão, né, que é o único, força de expressão. Mas o benefício principal é o cardíaco mesmo, É o cardiorrespiratório, sim. E o suor, muita gente que associa o suor com a queima de gordura, né, com a perda de peso. O suor é uma reação do nosso corpo de proteção, para não elevar muito a nossa temperatura corporal. Então, é para a gente controlar a temperatura do nosso corpo, na verdade, o suor. interessante, E a gente vê algumas interessante. pessoas assim que faz atividade e não transpira. Muito provavelmente ela tem algum distúrbio metabólico ou tem alguma disfunção de tireoide, por exemplo, que às vezes não transpira tanto. Então, assim, quando a pessoa não transpira numa atividade de alta intensidade, ela tem algum distúrbio metabólico. Então, é bom investigar até. Mas é uma regulagem de temperatura. Então a musculação é que ajuda também na eliminação da gordura física da pele, Sim, porque ganha massa magra, né? Ganha massa magra. é. E a gente vê muito isso. Eu tenho alguns praticantes e posso falar por mim mesma. Eu faço pouco cardio e pratico mais musculação e pilates. Quando eu praticava mais cardio, meu percentual de gordura era muito maior do que é o meu percentual de gordura hoje, que eu foquei no trabalho. Eu não deixo de fazer o cardio, porque é importante para a saúde cardiorrespiratória, então eu não deixo ele de lado. Mas desde que eu foquei os meus treinos em trabalhos de força, porque o Pilates, você bem sabe, a gente trabalha com força, o percentual de gordura é menor. Interessante, eu não sabia disso. Interessante. Geralmente a gente Bora não para sabe dessas musculação questões. agora.
Pô, ainda bem que eu já faço, né? É, Então, ainda bora bem que para eu já. musculação. Bora para a musculação, interessante isso. Então, pessoas obesas, geralmente, elas vão perder peso fazendo mais a musculação. E é difícil quebrar essa coisa na cabeça da pessoa, porque a gente acaba sempre orientando, então, vamos fazer musculação. E fica aquela coisa na cabeça, né? Parece que tem aquele diabinho ali, não, vai fazer aeróbico, que é o aeróbico que emagrece. E a gente está sempre orientando o contrário, vamos fazer a musculação, vamos fazer um treino com regularidade, intenso, dentro daquilo que você pode fazer, que você vai emagrecer muito mais do que ficar na esteira ali, correndo, né? Então, é que o pessoal tem muito aquela ideia assim, ah, eu não quero ficar bombado, eu não quero ficar... Não, não é uma questão disso, é uma questão de saúde, é uma questão de Sim, saúde, né? Pessoas que total. querem ficar aquela musculatura é uma outra categoria, talvez atletas talvez de alto rendimento, coisas do tipo, não sei, mas geralmente a musculação é isso para porque o corpo precisa ser fortalecido para as outras coisas também, né? Quer dizer, a gente tem que Sim. fortalecer com a musculação para poder fazer os outros tipos de exercícios que a gente tem que fazer. Eu falo assim, a gente escolhe hoje o que a gente quer ser amanhã, né? Então, a partir do momento que você traz para sua rotina, por mais simples que seja, eu faço musculação 3 vezes na semana, eu faço uma vez por semana de pilates, por mais simples que seja essa rotina de exercício, de atividade física que você traz para o seu dia, isso vai interferir ali na sua velhice, né? Você vai ter muito mais autonomia se você pratica atividade física, você vai ser uma pessoa muito mais bem disposta, e muito provavelmente uma pessoa com muito mais saúde, né, de uma forma geral, né. Uhum, uhum. Você falou uma coisa interessante, né? Um trabalho preventivo até para a terceira idade. O legal disso é que, assim, os médicos, antes eles indicavam coisas muito pontuais ou às vezes nem indicavam, né? E agora a gente vê, assim, muita gente vindo, ó, meu médico mandou eu fazer pilates, meu médico mandou eu vir para a sala de musculação. Então, cada vez mais eles estão indicando, porque antes a gente via assim, vai para hidroginástica. Tudo era hidroginástica. E isso mudou muito, principalmente para a terceira idade, né? A gente vê muito lá, a gente tem aqueles grupinhos lá dos senhorzinhos, né? E eles estão fazendo trabalhos de mobilidade, eles estão fazendo pilates, eles não deixaram de fazer a hidro, porque eles gostam por causa da reunião que a hidroginástica faz, né? É aquele Hum, grupinho que se forma, aquela turminha gostosa que tem um cafezinho, um bolinho no final da aula. Mas eles estão muito mais dentro da sala de musculação, porque aonde que eu vou absorver cálcio no meu osso? Com o impacto, por exemplo, de fazer uma atividade como a musculação, que aumenta a absorção do cálcio nos ossos. E dentro da hum. hidroginástica isso não acontece, porque a gente tem absorção de impacto, né? Então, assim, é uma atividade muito mais benéfica para a terceira idade, para a melhor idade, do que a hidroginástica. Então, seria o cardio aí do treino que a gente conversou anteriormente. Uhum. E você falou uma outra coisa agora também, que é uma coisa que a gente já até conversou lá no estudo, essa questão de impacto. Muita gente diz que não dá para ter impacto, não pode ter impacto. Como é que é isso, né? Porque a questão das dores físicas também vem em função de alguns impactos, né? Isso tem Então, a ver com a gente exercício tem mal feito? Como é que é isso? Nós temos um preconceito com o impacto, né? Porque a gente acha que todo impacto é maléfico. Só que, eu inclusive estudei isso há pouquíssimo tempo, olha que legal. Tá fresquinho. Tá fresquinho na cabeça. A gente vem tirando o impacto da nossa vida. E a gente percebe cada vez mais pessoas relatando que tem osteopenia, que tem osteoporose, porque a gente vem tirando o impacto da nossa vida a partir do nosso calçado. Você pergunta assim dentro do estúdio, você anda descalço dentro da sua casa? E todo mundo sabe qual é a resposta? Não. Não. As pessoas não andam mais descalças. Então, aquele mínimo impacto que a gente precisa de uma caminhada, até mesmo porque o nosso pé tem uma influência gigantesca na nossa postura e até em problemas que a gente desenvolve na coluna, a gente está tirando do nosso cotidiano. Então, a gente usa o chinelo de nuvem, a gente usa o tênis mais confortável de todos, cheio de amortecimento, e a gente está tirando aquele mínimo impacto que a gente precisa. E cada vez mais estamos recebendo pessoas com osteopenia e osteoporose. Então, assim, a gente precisa quebrar um pouco esse preconceito com o impacto. Hoje a gente não tem mais aquela coisa assim,
de ter uma atividade física orientada que, não, que seja um impacto maléfico, né? As atividades mudaram muito. Então, quando tem orientação do profissional ali, você pode ter certeza, obviamente existem profissionais e profissionais, mas você pode ter certeza que é uma coisa bem conduzida. Eu acho que o impacto vem maior quando não tem uma orientação, quando você excede o seu limite, né? Quando você faz uma atividade que o seu corpo não está apto a fazer e você quer o resultado rápido e vai buscar. Mas assim, o impacto ele é necessário para o nosso dia a dia, inclusive para as questões posturais. E a questão do impacto, então, depende da intensidade que a própria pessoa pratica o exercício, vamos dizer assim. Sim, sim. Muitas vezes a gente vê assim que a pessoa está praticando uma atividade que ela não está apta para fazer. Como você falou, eu vejo esses meus pacientes que são mais ansiosos, correndo a 12, 13 na esteira. Será que aquele corpo está preparado Não para isso? está Né? preparado. A gente vê um monte de corredor, por exemplo. Tem atletas de corrida, a gente pega muito com muito tipo de lesão. Né? Por quê? Porque ele só pensa em correr, ele não faz o fortalecimento. E a gente tem que pensar nisso também. Se eu vou colocar impacto no meu dia, se eu gosto de atividades de impacto, como por exemplo a corrida, eu tenho que ter em mente que eu preciso fortalecer o meu corpo. Porque senão, uma articulação sem músculo ao redor, ela não consegue se sustentar com saúde, né? Ela não consegue se manter ali na eficiência máxima dela. Então a gente precisa ganhar fortalecimento, não tem como. E o impacto a gente tem que colocar na nossa vida, mas dentro daquilo que a gente consegue, dentro, respeitando os nossos limites. Você falou uma coisa, outra coisa super importante que eu falo para muita gente, é respeitar o limite do teu corpo, né, gente? E tem gente que, por isso que a gente falou de overtraining agora há pouco, né? Eu acho que é isso que causa. Quando a pessoa ela quer demais, ela talvez anseia demais e não esteja preparada para isso. Uhum. Então ela abusa na musculação, abusa de repente no pilates, abusa na natação. Será que isso também parece que é uma coisa de gente ansiosa? Eu quero. Eu já atendi adolescente que queria correr na esteira à velocidade 15. Eu falo, você tá louco. Você não tá... Adolescente é um problema. Eles querem tudo. E acham que podem tudo, né, E gente? acham que pode. E, na verdade, esse que é o pior de tudo, né? É um corpo muito jovem, né? Eles conseguem realmente fazer, eles têm muita disposição, têm muita energia para queimar ali. Então, muitas vezes, eles conseguem fazer. E acha tem uma influência ali do meio, então é muito difícil de lidar com esse público, porque eles realmente querem fazer tudo, os limites não existem, então é bem complicado. E eles acabam se machucando, né? A gente recebeu um garoto lá no estúdio, ele tem 13 anos, ele tem 7 hérnias de disco. Nossa, gente. Sendo que 13 a hérnia anos. de disco é um processo degenerativo, né? Deveria vir com um pouquinho mais de tempo. Tem ali, né, uma problemática ali da genética e tudo mais, mas ele buscou isso porque ele quis ser atleta muito cedo e treinando de uma forma que ele não deveria ter treinado. Então também tem as consequências, né? 13 anos de idade. Pois é. E uma Isso deveria vir coluna com de qualidade. 90. Quer dizer, não é que deveria vir, mas se é para vir, vir com o quê? 40, 50 anos? Uma situação dessa. Na verdade é um processo, saiu da barriga da mãe, você já está em processo degenerativo, né? Então você já começa a envelhecer. Então, isso daí vai acontecer. A gente vai ter algum desgaste, a gente vai ter algum processo de herniação, de abaulamento, protusão discal. A gente vai ter algum processo, todo mundo, mas nem sempre a gente sente isso no corpo, né? O problema de um menino tão jovem é que ele não tem a massa muscular. Então, ele vai sofrer realmente as consequências dessas herniações, né? Porque a gente vai ganhando força, a gente vai envelhecendo, mas a gente vai ganhando força. Pensando num caso de quem treina, né? A gente vai ganhando força e vai sustentando isso, né? Agora, no caso dele, não. Veio tudo muito depressa e ele não tem a capacidade muscular e a gente nem pode induzir muito isso, porque ele ainda está numa fase de crescimento, né? Tem que ser um treinamento bem direcionado para o adolescente. Uhum. Fê, tá acabando o nosso horário já. Passou rapidinho. Sério? Não Sério, acredito. sério. O Caramba, papo tá tão bom. Tô aprendendo muita coisa com você aqui, viu? Né? Muita caramba, passou coisa. rapidinho. A gente Mas ó, teria deixa eu. muita coisa para falar. Nossa, Teria. diga. Mas ó, deixa eu te falar uma coisa. Tem a dor ou não tem a dor? Hoje,
o que a gente foca é movimento. O movimento trata muitas coisas. E quando a gente tem um trabalho multidisciplinar, muito, mas muito certamente, assim, ó, posso te afirmar, a gente tem uma saúde mental e física muito grande, mas assim, a dica é movimentar-se, independente da atividade que você vai fazer, é melhor do que se manter no sedentarismo. Eu ia pedir para você dar uma dica, você já deu, já. Eu sou ansiosa. Depois eu marco um horário com você aqui, não tem Ah, problema não. Aqui com a certeza. pessoa está perguntando, e os idosos? Os idosos o quê, no caso? Tipo de atividade seria isso? Ah, é a Uma Meire. pessoa... A Meire eu conheço. Ah, então fala aí. Olha, de uma forma geral, é movimento para todo mundo. Hoje eu vi um vídeo de uma senhora de 72 anos fazendo uma atividade de força, assim, com uma qualidade de movimento que eu fiquei muito impressionada. Ela treina 10 vezes melhor do que eu. Então, assim, a gente tem que deixar de lado isso daí da idade. A gente tem que respeitar o nosso limite, mas a gente não tem que pensar na idade, né? A gente conhece tanta gente que tem lá 70 anos, mas tem uma cabeça super jovem. Então é isso que a gente tem que trazer para a atividade física. Eu vou respeitar o meu limite, mas a idade não tem nada a ver, não. E praticar musculação, independente da idade. Praticar musculação, fazer um trabalho com ganho de postura e mobilidade. Mobilidade hoje é um dos principais focos aí do treinamento e eu super indico trabalhar mobilidade inclusive como aquecimento da musculação. Ao invés de ficar na esteira lá 15, 20 minutos, é muito melhor fazer um trabalho de mobilidade. Você vai deixar o seu corpo muito mais aberto e receptivo para o treino muscular, inclusive para o ganho de massa. Como é que é esse trabalho de mobilidade? Lá na academia onde eu trabalho, a gente tem aulas específicas de Ah, mobilidade, né? tem São um... aulas muito parecidas com um treinamento funcional, só que a intensidade é um pouco menor. A Claudinha fez aula hoje, talvez ela fale o contrário, mas é uma aula com uma intensidade um pouco menor, mas é uma aula que trabalha a funcionalidade do corpo. Então, eu vou tentar trabalhar o máximo de amplitude de uma articulação. Então, meu ombro eu tenho um problema, eu trabalho só aqui. Conforme eu vou trabalhando mobilidade, eu vou ganhando amplitude nessa articulação. E sem machucar ela, eu vou ganhando força e resistência também. Então, o trabalho de mobilidade é um trabalho bem dinâmico para explorar, né, a máxima amplitude das articulações. E tem gente entrando ainda aqui, a Annalise, uma Pois psicóloga é, conhecida minha, boa noite. boa Pena que a noite. gente já está acabando aqui, né, Fê? Pena que a gente já Pois está no é, finalzinho aqui, menina. pois é. Pena que, olha, a gente teria muito assunto aqui para falar, viu? E se deixar, eu falo 2, 3, 4, 5 horas, hein? Que eu falo muito, hein? Eu também, hein? Imagina, ainda mais eu fico aqui o dia inteiro falando para os Ainda mais, pacientes. ainda mais se é pra falar de uma coisa que eu gosto, eu vou que vou. Vamos. Fê, eu só tenho que te agradecer por ter participado aqui. Foi super, super elucidativo, super educativo. Eu já falei que eu procuro trazer pessoas que eu realmente gosto, confio no trabalho, né? E já falei que eu já sou fã do seu trabalho, eu gosto muito. Por isso que eu Obrigada. mantenho o Pilates, porque eu acho que também está me fazendo muito, muito bem. E eu tenho certeza que também está ajudando muita gente. Se tiver alguma mensagem que você queira passar ainda para as pessoas, dar mais alguma dica, mais alguma informação, fica aí à vontade. E mais uma vez, eu te agradeço por estar aqui com a gente. Eu acho que a dica é essa daí: movimente-se, movimente-se. Ficar parado, sem movimento, certamente algum problema virá. Algumas pessoas até falam assim: mas eu comecei a me movimentar, eu comecei a ter dor. Mas certamente não é a mesma dor da inatividade, né? É aquela dor do ganho muscular, do ganho em movimentar o corpo. Então, a minha dica é movimentar-se, trazer o movimento para o corpo. Legal. Gente, quem está aqui, a Baby está falando, que pena que está terminando, mas, né, geralmente o Instagram dura mais ou menos uma hora por aí, né? Mas a live vai ficar gravada aqui no perfil, né? Também eu vou deixar salvo aqui. E quem quiser assistir, se alguém quiser procurar, se tirar alguma dúvida contigo, como é que a pessoa te procura, Fê?
Instagram, como é que é? Pode me procurar no Instagram, no @professora.mariafernanda, ou pode me procurar lá na academia. Eu trabalho hoje na L7 Life Club, que fica em São Bernardo do Campo, no bairro Assunção, e quem quiser dar uma passadinha lá vai ser super bem recebido. Com certeza. Então tá joia. Então, boa noite a todos. Olha lá, professor é demais. A Mary está te puxando o saco aqui. E ó, vou te falar uma coisa, hein? Eu te vejo amanhã na aula. Depois eu vou te falar uma coisa aqui por fora. Ah, beijo. Beijo, Fê. Obrigado, viu? Obrigada. Até a Obrigado a todo. próxima. Vai ter próxima, hein? Até. Vai, com certeza. Mais E uma, hein? quem tiver sugestão de temas, coloca aqui pra gente que a gente vai estudar o assunto. Beleza. Até. Um beijo. Até. Tchau, tchau. Tchau.